Fala aí, pessoal, vamos continuar a falar de cone. E agora, a nossa segunda parte, a gente vai falar sobre o volume de um cone. Então, como eu já tinha falado anteriormente, o volume de um cone se calcula da mesma forma que o volume da pirâmide. Então, se a gente lembrar, o volume da pirâmide, ele é 1/3 da área da base vezes a altura e vale a mesma coisa para o cone. Então, é a área da base vezes a altura dividido por 3, ok? Então, essa daqui é a fórmula do volume do cone. Lembrando que os volumes eles costumam ser demonstrados aí a partir lá do princípio de Cavalieri. Não vou fazer essa etapa aqui com vocês, que eu quero fazer os exemplos para a gente praticar um pouquinho. Qual é a capacidade de uma casquinha de sorvete de forma cônica, cujo diâmetro é 6 centímetros e cuja altura é 10 centímetros? Então, o volume do cone, a gente acabou de escrever, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Precisamos então saber a medida desses dados. Qual é a medida da altura? Está aqui que é 10. E qual é a medida da área da base? Então vamos calcular a área da base desse cone, dessa casquinha aqui de sorvete. O cone sempre tem como base um círculo, então sua área da base sempre vai ser πr ao quadrado. Aqui ele não falou para gente qual deve ser o valor aproximado de π para utilizar. Então, vou utilizar o valor aqui mais padrão possível, que é 3,14. E o raio do círculo, né, da base desse cone, ele não fala, ele fala apenas o diâmetro. Só que a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 6, o raio vai ser 3. Então, eu tenho aqui 3 ao quadrado, e aí a área da base, só fazer esse cálculo aqui agora. 3,14 vezes 9, e aí a gente obtém a área da base desse cone, que é 28,26, e está em centímetros, então centímetros quadrados. Essa é a área da base. Vamos para o volume, então. O volume, trocando a área da base por 28,26 vezes a altura, que é 10. Isso tudo dividido por 3. Bom, a gente multiplicando aqui por 10, é só a minha vírgula dar um passo aqui para frente do número. Então, 282,6 dividido por 3. E aí a gente faz aqui a divisão para determinar aí o volume desse meu cone. Tá? Dividindo aqui, a gente obtém como resultado 94,2 centímetros cúbicos, já que eu estou falando de volume. Então tá aí um exemplo de como que a gente calcula o volume do cone. É bem simples, bem prático, a gente só tem que se ater aí a esses pequenos detalhes dos valores, diâmetro, raio, etc. Vamos fazer mais um exemplo, agora um pouquinho mais elaborado, digamos, não tão direto ao ponto, mas que exige mais uma interpretação. Nosso terceiro exemplo, então, aqui dessa parte toda de cone, fala o seguinte, que um reservatório ele tem a forma de um cone circular reto invertido, com raio cuja medida é 3 metros e a altura é 4 metros. Ele está preenchido com água até a metade da sua altura, como está ilustrado na figura. Eu quero saber o volume do reservatório e o volume de água que ele contém. Se você perceber, é como se eu tivesse dois cones, um dentro do outro, né? Um cone maior, que é o reservatório inteiro, e um cone menor, que é formado pela quantidade de água dentro dele. Então, essas duas perguntas simplesmente nos dizem para calcular o volume de cada um desses cones. Vamos começar pelo maior, pelo volume do reservatório. Então, o volume do reservatório, vou botar um R aqui só para diferenciar, é igual à área da base desse reservatório, tá? Então, vamos fazer aqui no rascunho. A área da base do reservatório é π vezes o raio dele ao quadrado. O raio dele cadê o raio? 3 metros, tá? Então, a gente tem aí um reservatório cujo raio é 3 metros ao quadrado. Então, a área da base aqui vai ser 9 vezes π. Não vou substituir o π ainda, tá? Vamos deixar ele quietinho aqui. Daqui a pouco a gente mexe com ele.
Então aqui vai ficar 9π, né, já que o volume é a área da base vezes a altura, 9π vezes 4, dividido por 3, beleza? Então, esse daqui é o volume do reservatório. Falta só a gente terminar as contas, né? Multiplicar e dividir. Eu deixo isso daqui para fazer no final, que é só a etapa de conta, né? Vamos interpretar aqui a segunda pergunta agora. Qual é o volume de água que ele contém? Bom, para isso eu preciso saber as medidas da altura aqui da água, quanto de altura a água atingiu e qual o raio formado aqui pela quantidade de água que tem. Porque as medidas dadas aqui, até para ficar igual a figura, né, teria que ficar aqui maiúsculo. Vamos deixar aqui maiúsculo. As medidas dadas é com relação ao reservatório inteiro. E eu preciso saber as medidas só desse pequeno cone aqui. O que eu posso fazer? Se eu observar bem, ele diz que está preenchido com água até a metade da altura. Então, se a altura aqui é 4 metros, ele está com água até 2 metros. Então, já é um passo dado. A gente já sabe que a altura desse cone aqui formado pela água, esse cone aqui azul, é 2 metros. Falta saber a medida do raio, né? Bom, eu posso utilizar aqui semelhança de triângulos. Se você observar com atenção, eu tenho aqui o triângulo OAB. Tá vendo aqui que eu formo um triângulo grande aqui? E eu consigo formar dentro desse triângulo OAB o triângulo AO'B'. Tá vendo aqui? Esses dois triângulos, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, porque dois ângulos deles são congruentes. Eu tenho aqui que os dois ângulos aqui são retos e esses dois ângulos aqui, né, eles estão coincidindo, então tem a mesma medida. Então, como os triângulos são semelhantes, os seus lados são proporcionais. Se os lados são proporcionais, o que isso quer dizer? Que o lado maior aqui, a altura maior desse triângulo, que é o segmento OA, destacar aqui, ó, o segmento OA, está para o lado do triângulo menorzinho aqui, ó, que é o segmento O'A. Tá? O A aqui normal. Tá? Então, quando você tem semelhança de triângulos, você pode estar utilizando essa proporcionalidade. Assim como o lado do triângulo maior OB está para o lado do triângulo menor O'B'. Isso daqui é algo que a gente aprende lá de semelhança de triângulos. Tá? E está revisitando agora para determinar essa medida. Bom, o lado OA é a altura do triângulo grandão, mede 4. O lado OA' é a altura aqui do triângulo menor, mede 2. OB é o raio do círculo aqui, né, da base do cone, é o lado aqui desse triângulo maior que mede 3, que a gente já viu aqui. E o O'B' é o raio desse cone do círculo, né, que forma esse cone aqui menor, que é o cone com água. O cone formado pela água, né, que tem uma medida R. Usando aí essa proporcionalidade, multiplicando cruzado, a gente determina a medida desse raio. 2 vezes 3 é 6. Então, o raio desse cone pequeno é 6 dividido por 4, que é 1,5, tá? Então, a gente percebe que o raio, a relação aqui entre o raio desses cones também está igual aqui à altura, né? A altura foi a metade, então o raio também é a metade, já que aqui era 3, aqui então 1,5. Então, sabendo dessa informação, a gente calcula a área da base dessa parte com água, que vai ser π vezes 1,5 ao quadrado, ok? Eu poderia calcular aqui quanto que é 1,5 elevado a 2. Não vou fazer isso,
pelo seguinte motivo. Olha aqui. O volume dessa parte com água é igual à área da base, então π vezes 1,5 ao quadrado, vezes a altura, que é 2, dividido por 3. Repara, pensa o seguinte, 1,5 é 1,5 vezes 1,5. E esse 1,5 vezes 1,5 também está sendo multiplicado pelo 2. Também está sendo multiplicado pelo π antes, mas eu não vou mexer com π agora. 1,5 vezes 2 é 3. Então, eu posso cancelar esse 3 com esse 3 aqui de baixo. Tá vendo que aí eu consegui fugir um pouquinho de números complicados e tudo mais. Consegui fazer aqui direto de cabeça. Então, o resultado disso daqui fica 1,5 π, ok? Porque o resto acaba sendo cancelado. Aqui, ó, só para completar, teria o π e aqui o 3 embaixo, que é aquele que eu vou estar cancelando, beleza? Então, aqui eu já tenho um semi-resultado final, né? Porque eu não substituí o π ali ainda. E aí eu vou deixar a critério de vocês aí agora, se quiser substituir por 3,14, por 3,1 e acha um resultado aproximado. Aqui a gente faz a mesma coisa, ó. Eu deixei para o fim, 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 4, 12. Então, o volume do reservatório grande é 12 π e o volume de água que tem nesse reservatório é 1,5 π. Tudo isso daqui em metros cúbicos, beleza? Isso daqui é a nossa observação dos cálculos e aí a gente já obteve o volume do reservatório e o volume da água, ok? Deixo aí opcional se quiser substituir o π. E isso é realmente opcional mesmo, tá? Vai acontecer às vezes vocês fazerem algumas provas em que a resposta vai estar com π como alternativa, não vai ter sido substituído por um valor aproximado, tá? Então não tem problema nenhum. Se pedir, for obrigatório substituir, aí você substitui pelo valor que está sendo indicado. Essa daqui eu vou deixar dessa forma assim mesmo, beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos aí sobre o volume do cone, fizemos aí 2 exemplos, aproveitamos aí para relembrar mais um pouquinho de conceitos antigos da geometria plana, que foi a semelhança de triângulos, ok? Bons estudos aí para vocês, tirem dúvidas, mandem suas dúvidas, que eu tento responder assim que possível. Bons estudos e até a nossa próxima aula.